Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 3. Primeiro o pobre Chicor Samiel. Atualmente estou voltando para minha toca depois de comer o lobo infernal alfa e remover o sangue em um rio próximo, com o Ren e Han comendo o lobo infernal que arrastaram juntos e me seguindo o tempo todo. Honestamente, é muito bom ter companhia, mesmo que não possam falar. Suas ações para chamar minha atenção me distraem das coisas sérias e me permitem relaxar. Então, aceitá-los em minha chamada matilha vale a pena, chegando à minha toca. Com as irmãs a reboque, usei manipulação da terra para expandir um pouco a toca para que coubessemos, pegando folhas para fazer uma cama para elas do outro lado. Aterrissei fechando os olhos, mas antes que pudesse adormecer, senti um peso nas minhas laterais. Abri os olhos e encontrei Ren à minha esquerda e Han à minha direita. Verifiquei os status para ver se elas haviam se recuperado totalmente, o que não aconteceu, então mantê-las por perto para proteção até que se recuperem completamente seria a opção mais segura. Usando manipulação do fogo, aqueci meu corpo um pouco para deixá-las mais confortáveis, e elas se aconchegaram em meu corpo inconscientemente. Sentindo-me satisfeita, fechei os olhos entrando no mundo dos sonhos. No dia seguinte, as irmãs Alo se curaram o suficiente para. Então fui caçar, então as levei comigo, movendo-me pela floresta em busca de uma lição para elas. Ouvindo um farfalhar à minha esquerda, me virei e encontrei um grupo de cerca de 15 Otiela, dinossauros do final do Jurássico, onde os alossauros viviam. Eles eram pequenos herbívoros que atingiam 1,4 metros de comprimento e 0,5 metros de altura, presas perfeitas para as irmãs. Me virei para as irmãs e gesticulei para que elas vissem os herbívoros. Ambas olharam, entendendo o que eu estava tentando transmitir. Imediatamente, seguiram caminhos separados. Ren foi para a direita, agachada furtivamente para não alertar o grupo, com Han agachado esperando que Ren se posicionasse. Como os herbívoros não têm nenhum tipo de arma para se defender, dinossauros como Otiela costumam ter vigias observando a área em busca de predadores. Eles geralmente estão localizados no objeto mais alto da área, como suricatas, então mesmo que pareçam fáceis, ainda serão um desafio, especialmente testando sua paciência, furtividade, reflexos e resistência, pois são ágeis, e em um ambiente como este, têm vantagem. Interrompendo meus pensamentos, Han saltou dos arbustos correndo em direção aos Otiela, que foram alertados por seu sentinela e imediatamente começaram a correr e se dispersaram em todas as direções. Han parou, olhando ao redor, provavelmente procurando seu alvo escolhido. Ren saltou dos arbustos correndo em direção ao grupo disperso, olhou ao redor sem olhar para onde estava indo antes de tropeçar em uma raiz e cair em cima de Han, dando aos pequenos herbívoros a chance de escapar. Vendo a área livre de Otiela, saí e me aproximei das irmãs. Com a cabeça baixa, olhando nos olhos, que provavelmente mostravam decepção consigo mesmas e medo, provavelmente pensando que eu as abandonaria. Suspirando internamente, só consegui pensar em uma coisa para acalmá-las, aproximei minha cabeça e as acariciei, o que foi um tapinha na cabeça. Esse efeito funcionou, pois as fez levantar a cabeça novamente, sem aquelas emoções nos olhos. Gesticulando para que me seguissem, elas imediatamente se levantaram e me seguiram. Caminhei até as pegadas dispersas das Otiela, aproximei minha cabeça delas para cheirar seu cheiro. Se eu seguisse uma, ela me levaria às outras, pois sozinhas elas ficam ansiosas, paranoicas e cheias de adrenalina, então a segurança em grupo acalmaria seus nervos e aumentaria suas chances de sobrevivência. As irmãs copiaram meu gesto para seguir o cheiro. Missão: auxiliar os membros do bando em uma caçada. Recompensas: nova habilidade, ligação telepática. Mais 5 pontos de atributo. Bem, eu ia fazer isso. Não preciso de uma missão para organizar minha vida. Mas as recompensas valem a pena. Nossa, como sou fácil de influenciar. Com uma habilidade ou pontos de atributo perto de mim, serei como aquelas gaivotas de Procurando Nemo. Afastando esses pensamentos estúpidos, fiz um gesto para que as irmãs me seguissem. Cheiro de um dos Otiela que foi escolhido como alvo. Com um alvo fixo, eles devem conseguir trabalhar melhor do que escolhendo um alvo enquanto correm em direção a ele.
Seguimos o cheiro de volta para o grupo de Otiela reagrupado. As irmãs estavam prestes a se preparar novamente, mas eu as interrompi. Olhando para o grupo, segui o rastro de cheiro que nos trouxe até um macho velho no fundo. Em caçadas como essas, os predadores geralmente miram nos fracos, feridos, jovens e idosos. Gesticulei para as irmãs em direção ao nosso alvo escolhido com a cabeça. As garotas olharam na direção confusas e depois voltaram para mim. Este será um longo dia, porém. Se elas conseguirem abater alguém aqui, eu ganharei ligação telepática para me comunicar com elas mais facilmente. Cheirei o ar em busca de um sinal para usar o cheiro. Seguimos o rastro, elas entenderam e miraram no macho velho. Assim como da última vez, Ren se separou para a direita e Han esperou que sua irmã se posicionasse. Depois de alguns minutos, Han saiu correndo dos arbustos em direção ao velho macho, mas em vez de parar como da última vez, ela não parou e continuou correndo. Han continuou a persegui-lo de perto até que Ren saltou dos arbustos sobre o Otiela. Ela abriu a mandíbula e mordeu o herbívoro enquanto ele se debatia. Quando Ren abaixou sua mandíbula superior sobre o Otiela, ele rugiu de dor. Han rapidamente veio por trás e cravou suas mandíbulas e garras em suas costas. Ren colocou mais força em sua mordida até que houve um estalo alto e ele ficou mole. Missão concluída. Recompensas. Nova habilidade, ligação telepática. Mais 5 pontos de atributo. Habilidade adquirida. Ligação telepática. Comunique-se com sua matilha mentalmente e conecte-se a outros membros da sua matilha. Efeito: nenhum. Passiva. Saindo do meio dos arbustos, vi as irmãs comendo sua presa e fiquei de lado enquanto elas a conquistavam. 1 hora e 30 minutos depois. Atualmente estou deitado, aproveitando o sol com Ren e Han ao meu lado, fazendo o mesmo. Usei a ligação telepática nelas e diria que foi terrível para uma primeira interação, mas elas não se importaram, até descobriram como acabaram naquela situação com os lobos do inferno. Flashback. Olá, meu nome é Shikor. Qual é o seu? Boa, seu idiota. Ren e Han ergueram a cabeça em alerta antes de se virarem para mim. Sim, sou eu quem está falando com vocês em suas mentes, eu disse, reprimindo meu constrangimento. Os olhos de Ren e Han brilharam de alegria enquanto falavam comigo em suas mentes. Ren, é ótimo ouvir sua voz, Shikor. Han, e agora que posso dizer, agradeço por nos salvar dos lobos do inferno, Shikor. É bom te ouvir também, Ren, e não há de que, Han. Eu só estava por perto, mas por que você estava sozinha? Os olhos de ambas se voltaram para baixo, tomados pela tristeza e raiva. Nossa família foi caçada e morta por humanos. Somos os únicos sobreviventes. Corremos o mais longe que pudemos, escapando de diferentes ameaças às nossas vidas quando tentamos nos juntar a um grupo diferente de alossauros e fomos rejeitados instantaneamente até sermos encurralados por aqueles lobos, respondeu Ren, reunindo coragem para falar antes de me olhar com admiração. Mas você nos salvou e nos deu uma segunda chance, e não nos afastou. Em vez disso, você nos cuidou quando a maioria nos ignoraria por não sermos nada mais do que comida. Com essas ações, desejo ficar ao seu lado, Shikor. Uau! Acabei de receber uma confissão? Acho que minhas ações os impressionaram. Fico feliz que você se sinta assim, Ren. Vou treiná-lo até que sejamos fortes o suficiente para tirar a vida dos humanos que roubaram sua família. Você faz parte da minha matilha, o que significa que seus fardos também são meus, então não se apegue a algo que você está lutando para manter e não dependa dos outros para aliviá-lo, eu disse a eles. Tanto Ren quanto Han me olharam com lágrimas nos olhos antes de aninharem suas cabeças em meu pescoço. Obrigado, Shikor, sussurraram em minha mente. Depois de alguns minutos, relutantemente se afastaram e voltaram a se alimentar da Otinela. Presente. Lembrando de como comecei aquela conversa, tive vontade de bater a cabeça em uma pedra. Abrindo os olhos, olhei para Ren e Han, que estavam ao meu lado, descansando e apoiando seu peso em mim, o que não me incomodava, já que todos e tudo ao redor os rejeitavam ou queriam comê-los depois que suas famílias morreram.
Então, animá-los é o mínimo que posso fazer por eles estarem comigo. Sempre achei que estava destinada a ficar sozinha, pois era a única em meu ninho quando eu vim a este mundo sem pai, sem mãe, sem irmãos nem irmãs, apenas eu e eu mesmo. Pensei que haveria outros alossauros nesta floresta, mas não havia vestígios de um alossauro além do meu ninho. Mas quando vi Ren e Han, fiquei muito feliz. Não me importei que eles fossem fracos em comparação a mim, não me importei se eles fossem hostis comigo. Apenas me senti reconfortado por não estar sozinho nesta floresta e não ser forçado a ir para o oeste para pelo menos ver um alossauro e não cair na solidão. A solidão não se trata principalmente de pessoas ao seu redor com quem você pode interagir para evitar enlouquecer ou ficar deprimido. A solidão se trata de não ter pessoas com características semelhantes às suas, como força, como Gojo e Sukuna de Jujuba. Eles são os mais fortes, mas mesmo com pessoas ao seu redor, sentiram uma sensação de solidão até lutarem entre si e finalmente encontrarem alguém que era seu igual. Com Ren e Han, eu ganho algo delas e o mesmo pode ser dito delas: conexão social. Com isso, minha mente ficará mais clara e eu não me transformarei em uma besta que só caça por esporte ou ficarei deprimido, fingindo expressões e repetindo do estou bem sempre que alguém perguntar se estou bem. No dia seguinte, agora estou levando as irmãs ao lago para beberem algo, ensiná-las sobre mana e aprender mais sobre as criaturas que habitam esta floresta, para que elas reconheçam e analisem as possíveis defesas de seus alvos ou simplesmente desistam se não puderem vencer. Chegamos ao lago e, como posso ver, há herbívoros, monstros e dinossauros. Até mesmo Cher está lá, sentada à beira da água com os joelhos junto ao corpo. Peito, parece que ela sente minha falta. Bem, vamos torcer para que Ren e Han gostem dela, mas só por precaução. Eu me virei para as irmãs: nesta área, vocês não têm permissão para matar. Podem se defender se alguém as provocar, mas avisem primeiro, entenderam? As duas garotas aloides assentiram. Com isso, me virei e saí dos arbustos com elas me seguindo. As herbívoras olharam na minha direção em alerta, mas não ficaram cautelosas ou desconfiadas. Elas relaxaram e rugiram para mim em uma saudação que eu retribuí. Ao ouvir meu rugido, Shera virou a cabeça bruscamente para mim com um sorriso radiante no rosto. Ela imediatamente correu na minha direção e me abraçou contra o peito, que ainda está subdesenvolvido. Ambas as irmãs estavam prontas para atacar, mas como eu não estava resistindo, elas deixaram de lado sua hostilidade pela elfa, sentindo um pouco de ciúme. Provavelmente vou mimá-las depois disso. Shera soltou minha cabeça e olhou para o meu rosto fazendo beicinho. Onde você esteve, Al? Eu estava morrendo de preocupação. Esperei por você todos os dias, mas você não apareceu. Eu até trouxe algumas frutas para você. Eu sou um dinossauro carnívoro, por que diabos eu precisaria de frutas? Mas esperar por mim todos os dias, isso é uma atitude babaca da minha parte. Encostei minha cabeça na dela, já que temos praticamente a mesma altura, o que a fez rir com o contato. Passei por ela em direção ao lago, seguido pelas três garotas. Cheguei à margem do lago e comecei a beber, com Ren à minha esquerda e Han à minha direita fazendo o mesmo. Pelo canto do olho, vejo Shera pulando para cima e para baixo na frente de uma elfa e um garotinho nos olhavam com medo, com elfos de armadura verde com contornos dourados ao lado dela, provavelmente sua mãe e seu irmão, e Shera apontando para mim e para as irmãs. Terminei de comer e me deitei na grama com Shera sentada ao lado da minha cabeça, Ren atrás de Shera apoiando a cabeça nas minhas costas e Han do outro lado apoiando a cabeça ao lado da minha. Em êxtase, com a mão de Shera acariciando minha cabeça, ouvi a mãe e o irmão de Shera falando baixinho com ela para não nos acordar. Shera, como você domou essas feras? Quera, presumo. Rapidamente digo a Ren e Han para tentarem não reagir aos comentários delas, pois poderiam revelar alguma informação, o que elas relutantemente concordam. Eu não os domei, eu fiz amizade com eles, disse Shera em seu bom humor. Você fez amizade com 3 alossauros, disse a mãe de Shera. Só o Al está aqui, mas não esses dois. Mas como eles são amigos do Al, eles também são meus amigos,
disse Shera. Não sei o que dizer sobre isso. Se você fizer amizade com mais desses lagartos, poderemos tomar a floresta de Jura. Com o desaparecimento de Veldor há 3 dias, é fácil, disse Kera com clara ganância na voz. Bem, essa é uma informação que eu gosto. Parece que Rimuru levou Veldor em seu estômago para remover a barreira e passou um total de 10 dias na caverna até sair e ajudar os goblins. Então, tenho 7 dias até que o Criador do Caos seja libertado neste mundo. Não, eu não vou deixar você transformar meus amigos em amigos. Em armas, irmão, disse Shera, abraçando minha cabeça enquanto Ren colocava mais peso sobre mim e Han aproximava a cabeça até tocar a minha. Parece que elas estão com medo de que eu seja usado contra minha vontade, então estão interrompendo esta conversa aqui antes que elas surtem. Abri meus olhos e vi Shera sorrindo para mim. Desculpe, Al, eu te acordei, perguntou ela suavemente. Tirei minha cabeça de seu alcance antes de olhar para a mãe de Shera, que se enrijeceu, e seus guardas prepararam suas armas. Respondi me levantando e rosnando para eles. Meus movimentos acordaram Ren e Han, que seguiram minha ação e rosnaram para os guardas. Antes que as coisas pudessem piorar, Shera ficou entre nós, encarando sua mãe. Você está assustando Al e seus amigos, disse Shera. Disse, tenho quase certeza de que é o contrário, mas tanto faz. Mãe, confie em mim, Al é gentil, veja. Shera se virou para mim e estendeu a palma da mão. Shera, não faça isso, é perigoso, exclamou a mãe de Shera, mas Shera a ignorou e eu dei um passo à frente, enfiando meu focinho em sua mão, chocando a todos. Shera riu antes de levar a outra mão à bochecha, acariciando-a. Esquecendo o fluxo do tempo, olhei para o céu e vi que era crepúsculo. O tempo realmente passa rápido nos momentos mais felizes, como um aniversário ou Natal. Soltei um rugido curto para Ren e Han enquanto me virava para trotar com a irmã atrás de mim, antes de desaparecer na floresta. Ouvi Shera gritar para mim, é melhor você estar aqui amanhã, Al. Se você quebrar sua promessa, eu nunca mais vou te dar carinho. Chantagem. Ao chegarmos à nossa toca, entramos e nos deitamos nas mesmas posições, mas as garotas se aconchegaram mais perto. O dia de hoje deve tê-las afetado bastante. Shikor, Ren sussurrou em minha mente. Sim, Ren, perguntei. Por que as pessoas nos temem quando nos defendemos e por que nos caçam? Ela perguntou. Não tenho certeza, Ren, mas se eu tivesse que dizer, diria que é por causa da nossa dieta carnívora, então é comum temer algo que come coisas feitas de carne. Quanto a caçar nossa espécie, é por diversão, vingança ou fome, já que, assim como os humanos, comemos carne. Talvez sejam os 3 motivos. Mas não deixe essas perguntas te afetarem, Ren, pois não devemos nos importar com aqueles que sabem pouco sobre nós. E como os humanos são nossos inimigos naturais, estamos nisso. Juntos, expliquei a ela da melhor maneira possível, o que funcionou, pois os olhos de Ren me encararam suavemente com lágrimas se formando neles. Obrigada, Shikor. Ren aproximou a cabeça de mim e lambeu minha bochecha antes de encostar a cabeça na minha. Meu futuro definitivamente será difícil, já que Rimuru quer coexistir com os humanos, enquanto eu sou o oposto. Quero matar humanos que ameaçam minha família. Não deixarei minha futura geração viver com medo constante de seres que tratam meu novo povo como gado. De certa forma, a humanidade e a abundância de herbívoros armados e monstros forçaram o Alossauro a se adaptar, formando bandos para proteção. Quem garante que algum outro predador não se adaptou a essa mudança, como o Saurophaganax, rival do Alossauro no Jurássico? Mas eu vou tirar vantagem. Eu, Ren e Han podemos alcançar níveis mais altos de poder para defender nosso lar. Com meus planos para o futuro definidos, que podem mudar dependendo de envolvimentos imprevistos de outras partes, adormeci com Ren e Han ao meu lado. Autor. Foi bom? Foi ruim? Algo que eu deva mudar? Algo que você queira que eu adicione, como uma habilidade para o protagonista ou um personagem de sua escolha?